As carnes sacrificadas aos ídolos, o aspecto teórico. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha. É a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus? É conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, né? Ou seja, esses deuses não são nada. Só um instante. Vou colocar aqui o carregador. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para o qual caminhamos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe, e para quem caminhamos. O ponto de vista da caridade. Mas nem todos têm a ciência. Alguns, habituados até há pouco ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios, como se fosse realmente oferecida aos ídolos. E sua consciência, que é fraca, mancha-se. Não é um alimento que nos fará comparecer para julgamento diante de Deus. Se deixarmos de comer, nada perdemos. E se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém te vê sentado à mesa em templo de ídolo, a ti que tens a consciência esclarecida, porventura a consciência dele que é fraco não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra vossos irmãos e ferindo-lhe consciência que é fraca. É contra Cristo que pecais. Eis porque, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar queda a meu irmão. O exemplo de Paulo. Coríntios capítulo 9. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para outros não seja apóstolo, para vós, ao menos o sou. Pois o selo do meu apostolado sois vós, no Senhor. Esta é a minha resposta aos que me acusam. Não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos?
Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo isto baseado apenas em considerações humanas? Ou a lei não diz também a mesma coisa? Com efeito, na lei de Moisés está escrito: não amordaçarás o boi que tritura o grão. Acaso Deus se preocupa com os bois? Não é sem dúvida por causa de nós que ele assim fala? Sim, por causa de nós é que isso foi escrito. Pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber sua parte. Se semeamos os bens em vós, os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Se outros exercem esse direito sobre vós, por que não o poderíamos nós com mais razão? Todavia, não usamos esse direito. Ao contrário, tudo suportamos, para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo, e os que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Da minha parte, porém, não me vali de nenhum desses direitos, nem escrevo estas coisas no intuito de reclamá-los em meu favor, antes morrer que não. Ninguém me arrebatará este título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas já que eu faço por imposição, desempenho um cargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho lhe confere. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não vivia sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Não sabeis que aqueles que correm no estádio correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. Eles para ganharem uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Essa coroa perecível provavelmente era aquele louro lá das Olimpíadas, né? Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto,
É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Coríntios capítulo 10. O ponto de vista da prudência e as lições do passado de Israel. Não quero que ignoreis, irmãos, que os vossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber. Depois levantaram-se para se divertir. Nem os entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuram, de modo que pereçam pelo exterminador. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo, e foram escritas para nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado acima das vossas forças. Mas, com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela, e a força para a suportar. As refeições sagradas. Não pactuar com a idolatria. Eis porque, meus bens amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como as pessoas sensatas. Julgai vós mesmo o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios e não a Deus. Ora, quero que entreis em comunhão com os demônios. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que Ele?
As carnes sacrificadas aos ídolos, soluções práticas. É aquela famosa frase. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer os seus próprios interesses, mas aos do próximo. Tudo que se vende no mercado, comei-o sem levantar dúvidas, por motivo de consciência. Pois a terra e tudo o que ela contém pertencem ao Senhor. Se algum gentio vos convidar e aceitardes o convite, comei tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões por motivos de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi imolado aos ídolos, não comais. Em atenção a quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência. Digo, a consciência dele, não a vossa. Porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência. Se tomo o alimento dando graças, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Conclusão. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de Cristo.